Paz do Senhor, mais uma aula, graças a Deus. Estamos aqui hoje para aprender sobre a lição 8, que é o dom de discernir os espíritos. O meu nome é Paulo Emídio, para aqueles que ainda não me conhecem, e eu sou professor da Escola Bíblica Dominical aqui na Igreja Sede. Antes de início, nós vamos fazer uma oração, pedir para Deus nos abençoar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui, aprendendo a Tua Palavra, juntos, Senhor. Coloca sobre nós a Sua mão, nos dê inteligência, sabedoria e nos dê, Senhor, condições de utilizar todo o aprendizado da Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O que é discernir? Vou te falar já. Primeiro eu vou comentar duas coisas com vocês. A primeira eu vou comentar é que nós estamos no mês de maio, que é o mês de Pentecostes. E nós somos privilegiados, por quê? Porque nós estamos aprendendo sobre os dons espirituais, sobre o fruto do Espírito. E como nós somos privilegiados, né? E esse mês a nossa igreja está fazendo um relógio de oração nesse mês de Pentecostes, né? E no dia 31 de maio, a Igreja de Cristo comemora 1991 anos que foi inaugurada a sua igreja. A Igreja de Cristo foi inaugurada há 1991 anos. Então é aniversário da Igreja de Cristo. Então, irmãos, e nesse mês de Pentecostes, a nossa igreja está fazendo um relógio de oração. Então, você que ainda não está participando desse relógio de oração, ainda há tempo. O relógio de oração, você entra lá no site da igreja, você coloca, está escrito lá, mês de Pentecostes, relógio de oração, você entra, lá tem uma orientação de como participar e quais são os motivos dessas orações, né? Para que nós estamos fazendo? O relógio de oração, ele é chamado assim porque nós oramos 24 horas ao Senhor. Você escolhe o tempo que você quer orar, os 15 minutos seus, você entra na sua congregação, lá tem cada congregação, você entra e escolhe o seu horário. Se todos os horários estiverem preenchidos, não tem problema, você escolhe um horário e fala, eu vou orar das 11 da manhã às 11h15, ou das 11h15 até 11h30. Ou eu quero orar de madrugada, vou orar das 5 da manhã às 5h15. E você ora a Deus, para que Deus nos ouça, pelos motivos que aqui eu vou ler para vocês quais são. Consagração. Orar pela santificação e comunhão dos irmãos e pelo derramamento do Espírito Santo na igreja. Evangelismo. Orar pela salvação das almas. Missões. Para o Senhor abençoar e fazer prosperar ainda mais a obra missionária nesses tempos difíceis. Coronavírus, orar para que o Senhor tenha misericórdia de nossa nação e do mundo, para nos proteger e abreviar esse tempo. E também, oremos pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma coisa que eu queria comentar com os irmãos é o seguinte. Você que ainda não assistiu a todas as aulas do começo, desde o começo, né, da segundo trimestre, agora com os vídeos você não pode recuperar isso. Você volta, entra no site da igreja, procura a aula que você não assistiu ainda, ou você é A1, você é A4, ou você é A6, ou você é A7, ou todas, né? Quem não assistiu nenhuma, ainda tem tempo. As aulas são ótimas e estão disponíveis, e você pode recuperar. Eu não tenho muito tempo. Entra e assiste uma por dia. Você está ganhando
está tendo um ganho para a tua vida, um aprendizado sobre a Bíblia Sagrada e sobre o Espírito Santo. Vamos começar a aula falando sobre o dom de discernir os Espíritos, fazendo a leitura da lição, a leitura bíblica da lição. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Vamos lá, versículo 10. Eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida Atualizada, NAA, tá bom? A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Tá vendo que aparece aqui? Um dos dons que o Espírito Santo nos dá. A outro, discernimento de espíritos. Vamos também ler, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 14, o versículo 29. Nesse versículo 29, nesse contexto do capítulo 14 da Igreja de Corinto, Paulo está orientando sobre a necessidade de ordem no culto. E ele fala aqui o seguinte, no versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros julguem. Quem são esses que julgam? Os que têm discernimento dos espíritos, como é discernindo os espíritos. Que espírito está falando ali? Ainda nos versículos relativos à lição, vamos em 1 João, no capítulo 4, versículo 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Olha o que João está falando. Esse é o cuidado que Deus tem conosco. Ele está nos orientando sobre o cuidado que nós temos que ter em relação aos falsos profetas, que têm a finalidade apenas de nos desviar do caminho do Senhor e nos levar para a perda da salvação. Olha o cuidado que está se tendo aqui nessa orientação do apóstolo João. Na revista também nós temos o texto áureo. O texto áureo eu vou ler diretamente na revista, até porque a versão bíblica do texto áureo está na linguagem de hoje, né? Então eu vou ler, está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Portanto, dá-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Quem está falando aqui é Salomão. Ele estava pedindo a Deus sabedoria para que ele pudesse governar adequadamente o povo de Israel. E ele comenta aqui ainda, olha, quero governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Deus deu muito mais que a sabedoria só, né? Ele deu um dom específico para que nós possamos discernir o Espírito que está falando, os Espíritos, se o Espírito vem de Deus ou não. Amém? Muito bem. O que é discernir? Foi a primeira frase que eu perguntei, né? Eu tenho certeza que vocês sabem. Porém, vale a pena eu comentar. O que é discernir? A palavra discernir no dicionário de português fala sobre distinguir o certo do errado. Ter percepção correta das coisas, das ações, dos atos,
das palavras, daquilo que a gente está ouvindo, ou daquilo que a gente está vendo, ou daquele ato que nós estamos identificando. Formar um juízo. E discernir os espíritos, né? É discernir de modo sobrenatural. Distinguir os espíritos bons dos maus. Às vezes do próprio homem, que pensa que está sendo usado pelo Espírito Santo e provoca confusão. O que é o dom de discernimento de espíritos? Vamos fazer a leitura lá na revista. Quando você entra na revista, tem o primeiro tópico lá, descobrindo de onde vem a inspiração, que significa que a gente vai descobrir de onde vem essa profecia, essa palavra, essa ação. Então aqui logo no começo tem a descrição, o que é discernimento de espírito. Eu vou ler, porque aí fica mais fácil e está muito bem explicado aqui na revista. O dom de discernimento de espíritos é a capacidade que Deus concede a algumas pessoas para perceber, distinguir e diferenciar o que está oculto, ou seja, aquilo que não vemos, não percebemos, não sentimos e não reconhecemos com sentidos naturais, e não deve ser confundido com um espírito crítico. O que é espírito crítico? É uma coisa natural do homem, né? Não tem nada que a gente vê, não tem nada que a gente ouve, não tem nada que a gente percebe, que a gente já não tenha dentro da gente já uma espécie de crítica, né? Eu vou dar um exemplo simples aí. Você entra num lugar, olha para a parede está pintada com uma cor estranha, imediatamente você já pensa, já vem na tua cabeça, nossa, que estranha essa cor, né? Esse é espírito crítico, e isso a gente faz de tudo, né? Então a gente não deve confundir o dom de discernimento de espíritos, né, com esse espírito crítico natural. Ele é um dom espiritual. Não se discernem as coisas espirituais com a mente natural. Esta é uma ação da graça de Deus atuando na mente de quem tem o dom, né? Mas a gente, para falar, na Bíblia, nós temos 4 espíritos, pelo menos, que aparecem na Bíblia. O autor aqui da lição, que preparou essa lição para nós na revista, ele comenta sobre quatro espíritos diferentes. O primeiro é o Espírito Santo. Vamos ler sobre o Espírito Santo, onde ele aparece aqui na Bíblia, né? Vamos ver aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas, capítulo 4, vejam aí nas suas Bíblias também. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito Santo. Tá vendo? Jesus estava cheio do Espírito Santo e ainda foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Vamos ler também Atos, o livro de Atos, capítulo 13, versículo 4. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para o Chipre. Está vendo o Espírito Santo conduzindo Barnabé e Saulo para o seu trabalho missionário, a sua viagem missionária? Outro espírito que aparece na Bíblia é o espírito dos anjos. Vamos ler também 2 versículos aqui. Não estou lendo todos os versículos que aparecem aqui na lição, tá? Então, aproveita a oportunidade e depois vocês pesquisem sobre isso. Aí vocês vão ver mais versículos e vão ler mais algumas
alguns versículos sobre os espíritos que aparecem na Bíblia. Hebreus, Espírito dos Anjos. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Aqui ele fala assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem são os espíritos enviados por Deus? Quem é que são os servos de Deus que são enviados por Ele para nos ajudar, para ministrar, para seu serviço? São os anjos. Vamos ler também aqui nos Salmos, no livro de Salmos, o Salmo 104. Salmo 104, versículo 4. Faze a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Está falando do Espírito dos anjos, amém? Nós já falamos do Espírito Santo e do Espírito dos anjos. Vamos falar também, tem mais um espírito que aparece na Bíblia, o espírito maligno. Vamos ler em Atos dos Apóstolos. Vou achar aqui, vocês vão procurando aí. Atos 19, capítulo 19. Versículo 12. Está assim: a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Os espíritos malignos. Mas vamos continuar aqui 19, no capítulo 19, no versículo 15 também fala assim: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? O espírito maligno estava atuando e está atuando até hoje aqui na terra. Então nós já falamos 3: Espírito Santo, Espírito dos anjos e Espírito maligno. Mas tem mais um espírito que aparece atuando aqui na Bíblia, atuando na terra, que aparece na Bíblia, o espírito humano. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Muito bem. Pois quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Amém? Então nós temos aqui, tem mais versículos, vocês procurem, fica como lição de casa para vocês. Amém? Então, quando a gente fala que existem 4 espíritos, pelo menos 4 espíritos na Bíblia, quem são os 4 espíritos? O Espírito Santo, o Espírito dos anjos, o espírito maligno e o espírito do homem. Amém? Na Bíblia, aqui na lição, no tópico 2, o tópico 2 fala sobre se guardando das más influências. O que é a má influência na vida da gente, né? Como que é essa... Como é que é isso, né? O que é má influência? Como é que a gente se guarda das más influências, né? Eu vou falar o seguinte: 90% pelo menos daquilo que nós fazemos ou temos uma forma de fazer foi feita por uma influência. Ao longo da vida, desde que se nasce, nós temos influências. Influência do papai e da mamãe,
Eu sou influenciado pela minha mãe até hoje. Muitas das vezes que eu preciso de um conselho de uma pessoa sábia, que tem conhecimento, que tem vida, né? Tem experiência de vida. Minha mãe tá com 88 anos, mas eu ligo para ela e peço para ela a opinião dela, o que ela acha, o que ela pensa, né? A influência dos nossos líderes, dos adolescentes, dos nossos amigos do dia a dia, a influência dos nossos pastores, dos nossos evangelistas, dos membros da igreja, daqueles que são mais velhos, daqueles que têm experiência com Deus para nos dar. Então nós temos muita influência, e temos más influências. Nós temos a influência da mídia, que muitas vezes é péssima para a vida da gente, né? A mídia, ela busca muitas vezes nos afastar dos caminhos do Senhor. A gente tem que saber escolher muito bem o que assistir. E às vezes eu já ouvi gente falando assim, eu assisto isso porque assim eu sei como eu não vou fazer. É horrível isso, né? É uma coisa assim que nos dá uma... Não é para fazer isso, nós vamos assistir nada que é ruim não, porque não leva a nada, não nos dá ensinamento nenhum. A gente é influenciado até por leitura de livros, ou bons livros ou maus livros. A mídia hoje em dia ensina coisas para adolescentes, que sexo fora do casamento é normal. Alguns amigos, imaginando que estão ensinando coisas certas, né, que ele gosta de fazer, e fala para você, isso não é nada, isso aí todo mundo faz. E a palavra do Senhor é a única correta, a única que não tem erro nunca. A palavra de Deus está na Bíblia, o ensinamento está aqui. Nós somos homens, muitas vezes nem tudo que nós ensinamos está certo. Às vezes nós imaginamos que estamos ensinando corretamente, mas não estamos. Por isso a gente tem que buscar a ajuda do Espírito Santo. Pedir a Deus para que cuide de nós e nos dê o caminho correto. Não é? Os pais, vocês são privilegiados, vocês têm 11, 12 anos, os seus pais, a grande maioria deles, são conhecedores da palavra, eles te ensinam no caminho do Senhor, e Deus os ensina também a honrar pai e mãe. Então, procurem buscar nos seus pais orientação. Se na dúvida se está correto na palavra, busquem ao Senhor através da Bíblia Sagrada, dos cultos, das aulas da Escola Bíblica Dominical. Se preparem. Não se deixe influenciar. A mídia da televisão ensina, eu falei sobre o sexo fora do casamento, ensina que beber não faz mal, que fumar às vezes não faz mal, que o uso de drogas é uma coisa corriqueira, mas é muito ruim. Que mentir, olha, o que mais às vezes a mídia ensina, por exemplo, que a mentira não tem nada de mais uma mentirinha. Saibam que não tem mentirinha nem mentirona. Mentira é mentira e é pecado. A Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então cuidado. A verdade, Deus é a verdade, né? O que Jesus fala? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus fala que vai dar para a gente a vida em abundância, né? Vida em abundância. Então nós temos que sempre nos cuidar, né? Nos preocupar em nos afastar das más influências. Quando eu falo da mídia, existem coisas boas, né? A gente faz pesquisas escolares, existem bons ensinamentos da palavra, mas muito cuidado. Peço orientação sobre isso.
a tua família, seus pais, os seus líderes da igreja. A Bíblia nos ensina que a gente tem que fugir da aparência do mal. Olha, eu vou ler aqui para vocês. Salmo, livro de Salmos, Salmo número 1. Por que será que a Bíblia, os Salmos, começa exatamente assim, né? Salmo número 1, versículo 1. Fala assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia não fala. Jesus quer que a gente salve almas, isso é o caminho. Vão e peguem a palavra. Mas quem tem que aceitar a palavra, tocado pelo Espírito Santo, são eles. São aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor. Nós devemos sim levar a palavra, essa é a nossa missão. Deus quer que todos sejam salvos, então, mas isso não significa que nós devemos agir como eles. Amém? Tem algumas, eu vou ler aqui alguns exemplos sobre má influência que aparece na Bíblia, né? Já falei sobre Eva, não. Eva, ela foi a primeira má influenciada que teve, né? Então, quando Satanás falou com Eva, através da serpente, ela foi má influenciada e cometeu o pecado capital, o primeiro pecado, que foi comer do fruto que Deus foi a única coisa que Deus pediu para não se fazer. E ele falou, não coma. Ele não falou assim, se você tiver vontade, você não deve comer. Então ele não falou, não coma. E ela foi e fez o quê? Comeu. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo estava falando aos coríntios com o cuidado de não ser mal influenciado, né? Ele teme por isso, e até hoje Satanás, através de muitas formas, busca nos influenciar para que nós pequemos. Também outro exemplo que tem na lição sobre a má influência, eu vou ver mais um só, é Roboão, filho de Salomão, que foi mal influenciado, né? Eu vou ler para vocês lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12. Versículos 13 e 14. O rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhe impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoite e eu vou castigá-los com escorpião. O que aconteceu aí, né? Quando ele falou isso para o povo de Israel, não ouvindo o bom conselho dos anciãos, e sim dos jovens. Eu vou
ver aqui no versículo mais para frente. Eu vou ler o versículo 20 que fala sobre a reação que houve, né? Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Eles elegeram outro rei sobre Israel. Então ninguém seguiu a casa de Davi, que é de Roboão, a não ser a tribo de Judá. Tá vendo? Dividiu o Israel, né? Por causa dos maus conselhos, consequência de não discernir corretamente os espíritos. Mas nós também temos boas influências, né? Natanael, eu vou comentar, não vou ler sobre isso, mas não vou ler o versículo para ser mais rápido. Natanael, ele conheceu Jesus, ele foi ver Jesus sob a influência de Filipe. Vocês vão ler lá em João, no capítulo 1, versículo 46. E Pedro, vamos ler só um, né? Pedro, em Atos, vamos lá ver a boa influência que houve aqui sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. O Espírito Santo falando através de Pedro. Amém? Vocês vão ficar com uma tarefa para casa aí, que é: quem são as influências? Anotem assim, quem são aqueles que me influenciam? E vão pensar sobre isso, né? Tem muitas, né? Mas depois, quando vocês voltarem para a aula, pessoalmente, vocês contem para os seus professores da escola dominical. Conta para o seu pai: hoje eu aprendi sobre o discernir os espíritos, e eu tenho assim, olha, eu tenho muita coisa boa, muita boa influência na minha vida. Ou eu tive má influência. A oportunidade de vocês discutirem sobre discernir os espíritos, que é um dom maravilhoso que Deus deu para a igreja para proteção da igreja. Quando alguém faz uma profecia, ou pensando às vezes que é Deus que está falando, e às vezes faz uma confusão, né? Por isso, você tem que saber discernir os espíritos. E se você não tem esse dom, procure alguém que tem para ajudá-lo. Amém? Então, o dom de discernimento dos espíritos é fundamental para combater os falsos ensinamentos. A igreja não pode tolerar de forma alguma o que é antibíblico. Nós temos que tomar cuidado. A nova vida está próxima. O Rei Jesus Cristo está voltando. O dia do arrebatamento é próximo, né? Nós temos que provar os espíritos, saber se ele é correto ou não. Então, líderes do mundo todo, né, são usados para confundir e destruir a nossa salvação. Temos que estar preparados para isso, né? Nós temos que estar prontos para enfrentar o que vem. A graça de Deus dada através dos dons espirituais é o que nos ajuda a nos salvar. Amém? Muito bem, nós encerramos aqui a aula. Eu gostaria de fazer uma oração para encerrarmos. Pai eterno e poderoso Deus, coloca no Senhor, no seu caminho, nos usa, Senhor. Nos enche do Espírito Santo. Que o Senhor esteja conosco todo o tempo da nossa vida. Nos dê sabedoria, nos dê dons de profecia, de cura, Senhor. O dom, Senhor, meu, da administração, do evangelismo, Senhor. Cuida, Senhor, o dom do discernir os espíritos, Senhor, meu Deus. Nós te agradecemos, nos ajude a ser seus servos, pois sozinhos não somos nada, Senhor. Cuida do nosso dia, da nossa semana. Nos abençoe, Senhor.
e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Amém.